Eu convido os irmãos a abrirem, então, em Atos 13, e nós vamos ler até o 15, ou 16, e vamos ver o que é que a gente consegue hoje, amém? Diz assim a santa palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes algumas palavras de exortação para o povo, dizei-a. Amém? Até aqui. Deus amado, nós nesta hora nos dirigimos a Ti em oração e no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, suplicando, Senhor, toda a Tua assistência, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, fale a cada coração, Senhor, aqui presente, edificando as nossas vidas, porque nós sabemos que toda boa dádiva só procede de Ti, ó Deus, o Pai das luzes, ó Deus. Assim nós suplicamos a Tua bênção, pedimos que possamos alcançar graça e misericórdia diante do Teu altar celestial. Assim o fazemos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Paz do Senhor, nossa irmã Patrícia. Tem lugares aqui, tá, Patrícia? Também, se quiser sentar. Tem bastante aonde a irmã se sentir melhor para sentar. Bem, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vai aqui nos mostrar, primeiro momento, a primeira igreja gentílica formada realmente no livro de Atos. Você não vai ver do livro de Atos nenhuma menção a uma igreja, de certa forma, já organizada, estabelecida, como está aqui em Atos 13:1. Amém? Então, é um fato interessante para nós. E agora já
com os gentios. Agora, não só pessoas de origem judaica, tá? Ele já estava em Antioquia. Nós lembramos que em Antioquia, Barnabé é enviado das nossas leituras e aulas passadas pelos apóstolos para fazer, vamos dizer, vai checar o que está acontecendo em Antioquia da Síria, que é o que eu falei que era a terceira cidade do Império Romano, naquela época, né? Cidade fora dos termos de Jerusalém, fora, era da Síria, e ele foi lá e ele se alegrou muito com o que viu, né? Ele se alegrou, ele era um homem, né, filho da consolação, um homem que não deixou de ser um levita, ele só já não entrava mais em templos judaicos para praticar as formalidades requeridas nos cultos, essencialmente de judeus. Ele agora seguia a Jesus Cristo, mas sem deixar a sua essência. A gente vai ver isso ao longo de todo o livro de Atos, e até em algumas cartas, que muitos, por serem judeus, né, eles ainda, de fato, praticavam. E vão dizer, olha, os gentios não, a gente está nessa transição, nós nascemos nesse mundo, então tem coisas que a gente vai fazer aqui para evitar, vamos usar de sabedoria, mas a gente sabe que o caminho é Jesus Cristo. A mesma graça que nos salva, os apóstolos vão dizer mais na frente, é a graça que salva eles. Não é outra. Isso vai ser batido o tempo todo. O tempo todo na palavra de Deus. Para evitar sempre qualquer tipo de coisas como partidos, isso aqui é melhor, ali é pior, aquele irmão é isso, aquilo. Né? Nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa fé, né? Uns têm mais fé, né? Tem até louvores que falam, né? Dá-me mais fé, Senhor, né? A mais fé, a gente já tem, né? Enche-me, Senhor, com teu Espírito, é lícito você pedir, Senhor, me dá mais do teu Espírito, né? Quero ter mais comunhão contigo, porque o Senhor, a palavra diz que tudo Ele dá abundantemente. Então agora é uma posição nossa do querer, O pastor já tem falado isso, né? Sempre tudo vem de Deus, mas a gente tem a posição, ou vira as costas, ou a gente quer, né? E aí vai ser natural. Então essa igreja em Antioquia, nós já lemos aqui das mortes de alguns irmãos, e a última do Tiago, né? O apóstolo, irmão de João. E aqui tem algo interessante, até lembrei agora, alguns comentaristas fazem esse comentário, não cravando, mas eles fazem uma associação. Os irmãos lembram que nos evangelhos, o João e Tiago, o Senhor, a gente quer sentar uma intercessão uma da mãe, um senta à tua direita, outro à tua esquerda, tal, e claro, não havia maldade, era tanto amor que eles queriam, Senhor, a gente quer ficar do teu lado. A pessoa, Senhor, a gente lá no céu, ficar num lugar que vê de lupa, não, quer ficar juntinho, Senhor, o tempo todo, né? Aí o Senhor vai falar, olha, vocês estão preparados para passar pelo batismo que eu vou passar? Não é? Porque essa palavra batismo, ela tem uma amplidão muito grande na Bíblia, também é um outro... para quem gosta assim de estudar, é algo difícil, não é fechado. Tem aqueles clássicos do batismo nas águas com o Espírito Santo, mas ele é usado em muitas outras ocasiões, né? Paulo vai falar, por exemplo, como passar o Mar Vermelho e caminhar no deserto com a coluna de fogo e com a nuvem como um batismo, né? Dando a entender a forma de vida, a tua forma de vida, né? E aí, alguns lembram o seguinte, eles respondem assim, podemos. O Senhor Jesus na verdade, vocês vão ter o batismo de vocês também, tá? Eles não sabiam como. Então, interessante que a palavra vai registrar, nós não sabemos, mas cremos que o primeiro apóstolo a ser decapitado, Tiago, e o último, João, que não deve ter sido fácil para João, falou assim, quando é que o senhor vai me levar? Eu já estou quase 100 anos. E me botaram para trabalhar em pedreira aqui na ilha de Patmos. Não tem força nem para levantar um cesto.
né? Justamente, então alguns comentam que vocês pediram, disseram que pode, e vou fazer de uma maneira, então um foi o primeiro, o outro foi o último, né? E que o Senhor Jesus chama eles de Boanerges, filhos do trovão, precipitado, calma, calma. Eles queriam derramar, que o Senhor, quer que a gente clame, quando o Senhor está indo para Jerusalém, passe em aldeias samaritanas, o povo não quer receber. Senhor, a gente vai clamar, vai cair fogo do céu aqui e destruir, igual Elias orou, Senhor. É aquele negócio, todo mundo perto de Jesus é muito, né, marrento. Ele já está acostumado aí. O Senhor Jesus, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês são o contrário, vocês são da paz. Quem rejeitar já está se condenando. Se condenando. Né? Vocês vão passando. Quem rejeitar deixa para trás, vai passando para o outro. O negócio de orar para destruir, vocês ainda não sabem que espírito vocês são. E aí ele chama dos filhos do trovão. E no final, né, João é conhecido como o apóstolo do amor. Que mansidão, que transformação o Senhor faz na vida, né, dos seus amados. Né? Então, amados, essa igreja totalmente, vamos dizer assim, fora de, né, Antioquia da Síria. E ele começa a citar profetas e mestres que tinham ali, né? Além de outros profetas que vinham, por exemplo, Ágabo era de Jerusalém, de vez em quando ele ia lá, né? Barnabé, o próprio Barnabé, né? Simeão, Barnabé também vai ser chamado apóstolo em alguma ocasião, tá? Acho que em Icônio, que era uma região da Licaônia, a gente vai falar em língua licaônica, mais para frente em Atos a gente vai ver isso, tá? Simeão, por sobrenome Níger, esse nome Níger, dizem alguns estudiosos, Níger significa de cor preta, de cor negra, ele seria um africano, tá? Esse Simeão. E apesar de não dizer que ele é sirineu, que quem é sirineu é o próximo, Lúcio de Cirene. Lúcio de Cirene é o sirineu. Muitos também, todos os comentaristas dizem na base assim, das possibilidades. Pode ser aquele Simão, o Simão, que aqui é chamado de Simeão, sirineu, que ajudou Jesus a levar a cruz. Tá? Comentário, tá, irmão? Ninguém crava, não. Ninguém está dizendo, é ele. Porque aí a Bíblia ou algum historiador iria dizer algo, e nem todos falam no campo das possibilidades, porque essa região Cirene era na África também. Então, talvez esse Simeão aqui, que também é Simão, seja, mas é um talvez. O que importa para nós é sabermos como a igreja que eu falei, ela estava bem completinha, tinha para os seus pastores que ensinavam, tinha os mestres para explicar, porque tem isso também, às vezes, um prega e tudo que ele está pregando é de Deus. Mas é difícil de entender. Aí chega lá o mestre e transforma aquilo em algo palatável. Ele não muda nada. Ele só vai fazer de maneira pedagógica você entender. Só isso. Entendeu? Um completa o outro. Pegou, eu captei alguns, aí o outro vai e tal. E às vezes o próprio faz os dois papéis, profetas e mestres, como vai falar em Efésios, né? Pastores e mestres, que ele fala da parte do Senhor. Tá? Tem o Lúcio de Cirene e tem o Manaém, que nessa versão usa uma palavra mais complicada, colasso, mas em outras versões é que cresceu, foi criado junto com Herodes, tá? Então, alguns, em sua grande maioria, e aí sim, com muito maior precisão, que de fato ele cresceu com Herodes. Esse Herodes aqui, foi até a Luana que perguntou na aula passada, é o Herodes que decapitou João Batista, porque é o Herodes tetrarca, conhecido como Herodes Antipas, tá? Isso. Herodes Antipas. Então, ele cresceu junto no palácio, é como se fosse um filho de criação. Alguns falam, foi filho de leite, né, que mamava, mas foi criado junto, tá? Eles cresceram juntos, os dois. Só que Herodes, o tetrarca, né, quis saber lá do seu
da sua posição junto ao Império Romano, decapitou João Batista e ainda chega lá no julgamento ali de Jesus, aquela coisa toda, né? Ele não é ele o principal personagem, vai ser Pôncio Pilatos, que governava aquela regiãozinha, mas ele estava acima de Pôncio Pilatos, né? E ele tinha interesse em ver o Senhor Jesus. Mas Jesus não dá muita bola para ele. Ele faz perguntas, Jesus não responde nada. Em alguma ocasião, fala, olha, Herodes, isso. Aí o Senhor diz, manda dizer aquela raposa. Manda dizer aquela raposa. Importa caminhar hoje, amanhã, depois da manhã. Então, o Senhor sabia com quem estava lidando. Então, esse aqui, irmão, ele escolheu o caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Manaim, tá? Quando vocês encontrarem essa expressão colasso, ela quer dizer isso. Colasso. E o próprio Saulo, tá? O próprio Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então a igreja, quando está em comunhão, o Espírito Santo é quem domina e nós devemos estar na posição de servir. Você vê que eles estavam servindo. Então o que era o servir? Era ensinar, era todas as atividades que uma igreja local precisava, nas condições daquela época. Não é? Como é que está a membresia? E aqui ele está falando, vamos dizer, da liderança. Mas tinha membros na igreja, muita gente. Então eles serviam o Senhor. Quando eles serviram o Senhor, o Espírito Santo vai dizer, ó, separai-me Barnabé e Saulo. Não é? Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aqui também tem um detalhe interessante que vai ser a primeira vez, coisas que a gente só percebe na leitura, vai ser a primeira vez em que haverá, vamos dizer assim, evangelização, o levar a palavra de Deus por iniciativa de uma comunhão entre o Espírito Santo e a igreja e vice-versa. Não foi por perseguição. Porque até agora, né, os crentes, o Senhor ir e pregar o evangelho a toda criatura, está tudo parado. O Senhor manda uma perseguiçãozinha aí, puf, todo mundo se espalha. Aí daqui a pouco, de novo, vai todo mundo fugindo da morte. Está levando a palavra de Deus. Até eles entenderem, não, vamos esperar a perseguição, não. Vamos nos antecipar, senão Deus vai mandar um aperto aqui para a gente se espalhar, né? Então eles já estavam entendendo, já tinha aqui negócio de uma década de Pentecoste, né? A gente já viu isso, em torno aí, há variações de 8 anos, 9 anos, uns 10 anos, outros falam 11, mas nada longe disso. Ninguém vai falar que foi depois do Pentecoste, nem 30 anos depois. Aí varia de autor, de estudioso para estudioso, numa faixazinha de 9, 10, tal, esse tipo de acontecimentos. Então aqui também é o primeiro, é típico de uma igreja, é muito bonito isso, porque é típico de um grupo da liderança que está orando, certamente com o corpo também, né? Apenas foi falado aqui o nome, que a igreja estava bem assistida, Deus deu homens com dons, e tudo tem um tempo, o Espírito Santo, agora. Fala do momento, mas fala também, é como quem diz assim, agora vocês podem mandar, né? Saulo já tinha rodado, já tinha passado em Damasco, né? Já tinha ido para Jerusalém, já tinha fugido, foi lá para a terra dele, até Barnabé trazer de novo, de Tarso, e ele aprendeu muito nisso. E aí o Senhor separa. Vocês vão ver que, como eu já falei em alguma ocasião, o Senhor tem sempre usado a expressão Barnabé e Saulo. Vai chegar o momento que muda, fica Paulo e Barnabé, não fica nem mais Saulo, vai ficar Paulo, porque o nome dele não é que vai mudar, é o nome dele no Império Romano, Paulo, que significa pequeno, tá? Porque alguns falam, Saulo é grande, Paulo é pequeno. Não, Saulo não é grande, é o nome, Saulo é Saul. Ele era da tribo de Benjamim, e o rei Saul é da tribo de Benjamim, tá? Primeiro rei. Então era um nome comum, principalmente para os benjamitas. Tá? Agora, quando você traduz para o grego, língua portuguesa, fica Saulo, tá? Saulo. Mas e o Paulo era ele, porque ele era cidadão romano também. Então, o Espírito Santo tem a hora, agora vocês separam.
Então eles continuaram ali, agora no jejum e oração, e impondo as mãos sobre ele, os despediram. Né? Impondo as mãos. Algo importante de um grupo que era cheio do Espírito Santo, para que o Senhor fosse com eles na missão. A palavra não vai dizer que o Espírito Santo deu o trajeto. A gente não diz assim, vai para tal lugar primeiro, mas mandou eles. Então eles certamente estavam indo para lugares que ainda não eram, nessa primeira missão, evangelizados. Então essa é conhecida, o que vai acontecer agora é conhecido como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá? Começa agora. Você vê que desde a conversão dele, quanto tempo passou. Tá? Esta aqui é conhecida como a primeira viagem missionária, aquela que o Espírito Santo manda. Tá? Então, passado essa parte aqui, e a palavra vai dizer que eles foram enviados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles desceram a Seleucia. Aqui a gente vai ter um monte de nomezinho, tá? De cidades. E dali navegaram para Chipre. Só lembrando, Chipre era uma ilha no Mediterrâneo, grande, mar Mediterrâneo, e Chipre era bem conhecida de um deles. Quem? Barnabé. Por quê? Que Barnabé era de Chipre, era natural de Chipre. Então, Barnabé conhecia bem a ilha de Chipre. Tá? Era um levita natural de Chipre. Então, eles vão para Chipre. Chipre tinham várias cidades costeiras. Era uma ilha grande com várias cidades. Chegados a Salamina, que é uma cidade de lá, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Isso tem a ver com o que vocês vão ver até o final do livro de Atos, praticamente. Para quem a palavra é primeiro dirigida? Para os judeus. Judeus, né? E os primeiros cristãos, praticamente todos eram judeus. Todos eram judeus. Então ele vai na sinagoga e anuncia a palavra. Tinham também com ele João como auxiliar, o cooperador, dependendo da sua versão. Que João é esse? É o João Marcos. João Marcos, o que escreveu o Evangelho segundo Marcos, filho de Maria, e que foi testemunha ocular do tempo de Jesus. Ele não era apóstolo, mas ele é de Jerusalém, a casa dele toda servia ao Senhor e conheceram Jesus Cristo. Ele não foi convertido depois. João Marcos já era de lá, há um bom tempo, testemunha ocular, tá? Das coisas de Jesus. Então eles falam aqui, ele era o mais novo, um jovem, um homem mais novo do que Paulo e Barnabé, e o próprio Paulo e Barnabé, só um minutinho, o microfone para a Janete, tem um microfone aqui, eu não sei se tem outro, para que toda a classe, eu acho que é esse aí, mas pode sentar lá. Então, João Marcos, né, aquela que estava, a mãe dele estava em oração quando Pedro estava preso. Lembra? Pedro estava preso, então Maria, mãe de João Marcos, a igreja estava reunida lá. Tá? Pois não, irmã Janete? Tá ligado? Não sei se tem outro. Acho que está agora. Irmão Reginaldo, só uma curiosidade. Saulo e Barnabé, depois lá, mais para frente, eles tiveram uma contenda, né, entre eles. Sim. Por causa de João Marcos, né? Sim. Meu Deus, aí eu fico pensando assim, na minha mente, né, como Deus usou tanto eles, né, nessas primeiras fases, né, até a segunda viagem de Paulo, eu creio que foi isso. E depois, por causa de João Marcos, eles, acho que é no capítulo 15, né? Que eles teve essa contenda entre eles por causa de João Marcos, né? Que Barnabé queria levar João Marcos. Assim, a minha curiosidade é porque eu fico pensando, né? Tanto, eles foram tão abençoados e depois eles se separaram lá na frente. Sim, sim. Isso é verdade.
Isso lá no 15 vai acontecer depois da Assembleia de Jerusalém. No 39, houve 1539, já que você tocou no assunto, houve entre eles tal desavença ou contenda que vieram, 1539, vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, que é João, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Eu tenho o entendimento que a mão do Senhor está nisso tudo, porque não foi desavença de virarem inimigos. Foi uma contenda, porque Paulo vai dizer o seguinte: eu não acho justo, Barnabé, levar João, porque a gente vai ver que o João, Marcos, ele voltou para Jerusalém, né? Sentindo, por alguma razão, a Bíblia não diz, mas ele teve as suas razões para voltar. A Bíblia não diz, existem hipóteses, 2, 3 hipóteses, por que ele teria voltado para Jerusalém. Tá? Alguns falam, ele não estava ainda acostumado com esse negócio de gentil, o coração dele talvez estivesse meio só para judeu, e ele estava vendo o pessoal lá quebrando, entre aspas, as tradições judaicas, e ele junto com aquilo, né? Uns falam isso, outros falam que realmente ele era muito novo ainda. João Marcos, sempre fala João Marcos, tá? Filho de Maria. Então, existem essas coisas. Mas a gente vê, por exemplo, tá, que depois ele é extremamente necessário para o apóstolo Paulo, né? Tá? Olha, eu creio que em algum momento sim, porque você perguntou, nós temos aqui o seguinte. Vai lá em Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Pode ler? Você está com o microfone? Isso. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, tá? Vai. Vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E o seguinte, pode ler o 11. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Amém? Então dá a entender que o Marcos depois já tá, na sua versão fala sobrinho, na minha fala primo de Barnabé. Mas o importante Marcos era parente de Barnabé, tá? Ou sobrinho ou primo. Mas ele tinha esse grau de parentesco. Então Paulo, quando escreve aqui aos Colossenses, ele já pede para tratar o garoto com muito carinho, porque ele já era cooperador, tá? Prisioneiro comigo e Marcos também, tá? Você vai ver isso e você vai ver, né? Você foi tocar no assunto, tá quieto ali na aula, né? 2 Timóteo, lá no final. Vamos ver se a gente acha aqui. A partir do 9, você pode ler mesmo, tá, irmã? 2 Timóteo 4, do 9 ao 11. Aí a gente continua aqui, tá? Só para você ver. Essa é a última carta do apóstolo, já está perto de morrer. Procura vir ter comigo depressa. Ele está falando com quem? Timóteo, tá? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Preciso falar mais alguma coisa? Está respondido? Amém. Então, é de Deus, entendeu? Vamos focar na desavença, não vamos focar o resultado disso tudo. Né? Bem, de Deus. João Marcos era auxiliar. E eles atravessaram, então, toda a ilha até Pafos. Né? Ela tinha 230 quilômetros, aproximadamente, na sua maior extensão, essa ilha. E ela é fina, ela é meio que uma tripa. E 30 e poucos a 40 quilômetros de largura. Tá?
Creio que é por aí. Mas isso é geografia. Se tiver algum erro aí de um número, relevem. O negócio que a gente vai ver aqui que o homem está trabalhando. E vocês vão ver que todo trabalho, como sempre aparece na Bíblia, vai ter oposição. Né? O diabo vai sempre tentar atrapalhar, mas sempre para passar vergonha. Né? Que é o normal dele, ele vai passar uma vergonha atrás da outra. É um camarada que já está condenado, está só esperando, não tem arrependimento para ele, não existe, né? Não tem mais nada a ganhar. Não tem mais nada a ganhar. Então, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, em algumas versões, prudente. Então, este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Aqui, amados, também muito importante. Você vê que eles estão cumprindo a missão. Barnabé, Saulo e João Marcos. E pode ser que tenha mais gente, apenas esses nomes foram destacados, tá? Porque a Bíblia vai falar em outras pessoas, assim, no sentido de que há um grupo de pessoas na missão. Mas eles eram, Barnabé, principalmente, era o cabeça ali. Quando eles chegam nessa ilha de Pafos, essa ilha de Pafos, diz os estudiosos, ela era uma cidade muito imoral e com muita luxúria na ilha de Chipre. E que tinha como deusa, vamos dizer, a padroeira da cidade, aquela que patrocinava a cidade, Afrodite, ou Vênus, pelo sistema romano, Afrodite, que era a deusa do amor, né? Mas eu não vou precisar entrar em detalhes, essa expressão amor, aí ela está restrita a uma única parte do amor, né? Não é amor sofredor, não é amor de companhia, tá certo? Então essa era o único tipo de amor que ela era, vamos dizer, venerada, deusa do amor. Então era a tal da Afrodite ou Vênus, essa cidadezinha, tá? Então era essa cidade. A palavra vai falar num tal de Bar-Jesus. Esse homem era judeu, hein? Judeu. Então, essa partícula bar, né? Vocês conhecem, bar significa igual a bem, significa filho. Por exemplo, o cego Bartimeu significa filho de Timeu. O nome do pai dele era Timeu. Bar-Jesus, ou Bar-Jesus, se quiser, como é junto, Bar-Jesus, ele é filho de Jesus, tá? Por quê? Porque o nome Jesus não era um nome exclusivo do Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é Yeshua, que é Josué no hebraico. É a mesma coisa. Então tinha lá em Israel Jesus. Inclusive tem Jesus. Aliás, foi por isso que eu mandei você ler o versículo seguinte, em Colossenses. Jesus, cognominado justo, também o meu cooperador. E Jesus Cristo? Não. Era um cidadão, tá? Então existiam Jesuses. Até hoje existem pessoas com o nome de Jesus, ou no nome, ou no sobrenome. Tá? Um nadador americano, ganhador de inúmeras medalhas de ouro, o nome dele era Jesus Vassalos. Era Jesus Vassalos. Em inglês era Jesus Vassalos. Né? Por exemplo. Que teve um técnico de futebol do Flamengo, que também tinha no seu sobrenome Jesus. Então, não é um nome, tá? Só não confundir, porque se a pessoa vê Jesus, acha que é Jesus do Senhor, né? Existe. Então, esse homem, amados, a palavra está muito clara aqui, ó, mágico, falso profeta. A gente lembra de quem? Aquele Simão, o mago, lá de Atos 8, de Samaria. Esses camaradas, eles eram famosos por enganar as pessoas. Eles sabiam de coisas ocultas e até hoje, infelizmente, no meio judaico, não são todos. Tem o grupo tradicional que segue, mais ortodoxo, um grupo um pouco mais progressista, mas existe um grupo que descambou, e eles mesmos admitem, para o lado da Cabala ou Cabalá, e entra num nível de profundidade que descaracteriza completamente qualquer vinculação com Deus. É um sistema
né? Não aprovado por Deus, tá? Não aprovado por Deus. Então, a palavra diz que ele estava com o procônsul Sérgio Paulo. Aqui vai um detalhe também, já que estamos no EBD. Existem os historiadores falando que nem todas as regiões, em determinado momento do Império Romano, era comandado por um governador, imperador, coisas desse tipo. Eles eram nomeados pelo Senado. E esse procônsul, Sérgio Paulo, ele era a autoridade máxima ali, podia mandar matar, prender, fazer o que quisesse, pela senatoria, o Senado de Roma. Alguns chegam a dizer que ele exerceu o cargo de senador, passou 3 anos no mandato na ilha, depois retornou para o Senado. Tá? Então, por isso o nome procônsul. Tá? Os procônsules, quando tinha presença em alguma região de Roma, eram aquelas áreas em que o próprio imperador dizia para o Senado, não, vocês nomeiam, talvez aí aquele jogo de tomar lá da cá, aquelas coisas para ter apoio, você nomeia, e o Sérgio Paulo estava lá, então, tomando conta da ilha como o representante de Roma, tá? Então, ele não era indicado assim direto pelo imperador, ele era pelo Senado, mas com as bênçãos do imperador, Cláudio, tá? Então, tem essa curiosidade que nós aprendemos quando estávamos estudando, dito por vários estudiosos. E existiam outras regiões. Por serem um pouquinho menor, uma ilha, não precisava de ter um Herodes tomando, né, um tetrarca. Por que tetrarca? Porque tomava conta de 4 regiões. Aí tetrarca. Né? Ele tinha um domínio muito grande, aquele Herodes Antipas. Tá? Já aqui não, ele era só a ilha de Chipre. Então, procônsul. E existiam outros procônsulos em outras regiões menores que não precisava nomeado pelo... Com relação ao mago ou ocultista, Bar-Jesus, tá? Que a palavra, vou antecipar aqui no versículo 8, vai dizer que opunha-se-lhe Elimas, só para vocês... É a mesma pessoa. Elimas, segundo a maioria, mas não todos, o Strong, essa linha, a concordância Strong, que é o Elimas é um nome em árabe. Tá? Alguns dizem que é em grego, mas é a mesma pessoa. O nome judeu é Bar-Jesus. O nome judeu. Tá? O nome lá deles, da região judeu. Mas Elimas, que quer dizer exatamente sábio. Essa ideia de sábio, mago, encantador, ela já vem desde o Antigo Oriente, desde as épocas, né? Nós vimos isso na Babilônia. Os reis eram cercados por esses homens. Esses homens, eles tinham conhecimento ou por ciência, e eles não passavam para ninguém, por experiência, por experimentar e ver que determinados fenômenos físicos ou químicos aconteciam, e eles não sabiam ainda, eles guardavam, e outros por contatos com seres que nós já sabemos de que origem é. E eles assessoravam, eles eram consultores, né, do rei. Você vê que nas coisas mais difíceis, Nabucodonosor mandava chamar os magos, que nada mais é do que os sábios. Por quê? Porque eles sabiam coisas que ninguém sabia. Diz o que é que eu sonhei e interpreta. Pô, mas o senhor não quer nem falar o sonho? Não, eu já esqueci. Eu sei que me perturbou muito. Vocês vão ter que dizer o que eu sonhei e qual a interpretação do sonho. Né? Aí só Deus, né? Só Deus. Só Deus. Aí Daniel falou, calma, ele ia matar todo mundo. Eu não vou, não. Daniel não só salvou a pele dos judeus, como salvou a pele dos magos. Calma, tem um Deus no céu que sabe todas as coisas. A gente vai orar aqui, vou ligar para meus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, a gente vai orar de noite, vai ficar orando até o Senhor revelar tudo. O Senhor revelou. Nossa, o sonho foi esse e a interpretação é essa. Entendeu? Aí aplacou a ira do rei e os magos não morreram. Os magos deveriam nunca ter esquecido disso. Deixar de perseguir o Daniel. Profone. Mas não estamos falando isso por quê? Porque eu quero falar um pouquinho aqui do Elimas, tá? Que significa, Elimas a gente vai traduzir aqui mais como mago, tá? Que é o Bar-Jesus. Só que ele era falso profeta, já está claro. Falso profeta, encantador, engana todo mundo, não tem bom.
Eu já falei para vocês, né? Tem um policial civil que eu de vez em quando cito. Você quer não cair num golpe de um estelionatário? Não encontre um. Se você encontrar, você cai. Ah, mas que bobeira, você cai, bobagem. Como é que você cai num negócio desse? Você não, qualquer um. Rico, pobre, qualquer. Se encontrar um camarada dele, se você for alvo dele, só se for livramento divino, aí é outra coisa. Não, deixa para lá, o senhor fala no teu ouvido, vai embora. Vai. Porque senão não tem bom para esses camaradas. Ele prova para você por A mais B e você cai na dele. Tá ligado? Tá. Nesse caso aí de Daniel, quando ele foi orar, eu acho que ele foi logo, demorou uns dias para o senhor responder, né? Eu creio que sim. Mas eu acho que foi à noite, não? Não, foi à noite, Porque eu fico olhando assim, a gente tem mania de achar que ler a Bíblia e tudo foi assim, pá, tudo assim, no mesmo dia. Aí essa aí de cabeça, assim eu não sei te dizer, mas a gente pode checar agora, né? O grau de intimidade, você vê que mesmo as pessoas sendo íntimas com Deus, isso não tudo assim, eu estou observando esse estudo, e todos aqueles que verdadeiramente têm intimidade com Deus, eles passam por situações complicadas, né? Que a gente acha que por ser íntimo com Deus e não passa. E às vezes demora, porque às vezes a gente tem mania de ler assim e achar que eu vou orar e Deus vai responder na mesma hora. Ali foram dias. Paulo ficou, acho que não sei quanto tempo, preso e pregando, orando. Isso que a Claudinha falou, está em Daniel 2, 15 e 16. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Tá? Aí a palavra não diz detalhes, só diz no 19, então foi revelado o mistério, né? Porque no 17 vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seu companheiro. Ou seja, corpo, não foi sozinho. Vamos orar juntos, né? Para que pedisse misericórdia, tá? Então foi revelado o mistério, numa visão da noite. Amém? Então, o que eu queria dizer é, segundo alguns também comentaristas, era comum que certas autoridades, nem todas faziam isso, tivesse o seu conselheiro, tipo um sábio. Tinha os seus de guerra, aquelas coisas todas, e tinha aquele que era como se fosse o sábio dele, o que caminho seguir para certas coisas, né? Então, era meio que uma espécie de adivinho do rei, né? O camarada tinha acesso aos deuses e falava para o... Então, alguns dizem que ele era, vamos dizer assim, remunerado, inclusive, pelo Sérgio Paulo. Aí vai depender de cada comentarista. Nem todos concordam com a mesma ponto. Uns dizem isso, outros dizem que ele não era como Simão, de fato, que gostava de ser famoso em toda a cidade. Ele era ligado mais justamente ao rei por ser remunerado por essas coisas. Agora, a palavra vai dizer aqui claramente no 7 que o Sérgio Paulo, que era um homem prudente, inteligente, ele teve a iniciativa. Olha aí que coisa. Ele quer aprender. Ele sabia que Barnabé e Saulo estavam ali, em Pafos, e ele chama aos dois. E diligenciava, ou seja, ele é diligente, não negligente, para ouvir a palavra de Deus. Isso não quer dizer que ele se entregou ao Senhor, coisas desse tipo. Mas ele entendeu, falou, olha, tem alguma coisa de pertinente aí. O que eu tenho ouvido falar, eu gostaria de ouvir esses dois. E chama os dois. Então não foi Saulo e Barnabé que foram lá, ou Barnabé e Saulo no rei, para evangelizá-lo. Ele, por ser um homem prudente, sábio, inteligente, mesmo tendo aquele mago, falso profeta, claro que ele não olhava dessa forma, você é um falso profeta, eu estou te contratando. Ele olhava, de fato, como um homem sábio. Né? O Elimas, que é o seu nome, como a maioria diz, em árabe. Tá? Alguns falam que é em grego, mas a maioria fala, o Strong diz que é em árabe.
Ele ouve alguma coisa do que Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo estão pregando, e ele toma a iniciativa de chamar. Interessante isso. Ele que toma a iniciativa para chamar esses dois. E a palavra vai dizer no 8 o quê? Aí vem a oposição. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Mas aqui tem algo muito grave, né? Que a gente tem que entender aqui. Você vê que Sérgio Paulo chama, Barnabé e Saulo estão explicando a palavra de Deus, a doutrina, como é que se chega em Jesus, já era apontado como Messias. Essa bênção não é exclusiva dos judeus, para todo aquele que quiser, quem crer será salvo. Está explicando para ele. O senhor não sendo judeu, a bênção do Senhor, a promessa é vida eterna com Deus, vida com qualidade. O senhor não vai ter mais medo da morte. Com Jesus, não é? Ele deve ter dito todas as... E aí o negócio incomodou, porque o falso profeta, ele era sábio, né? Para o mal, mas ele era sábio. E sempre tem isso. Nós já vimos que sempre que envolve, mesmo que seja uma mentira, isso vale até hoje, sempre que envolve a transmissão da verdade para um terceiro, que implique prejuízo monetário, financeiro, para outros, vem a guerra por causa do dinheiro. Né? Diana ou Diana dos Efésios, o pessoal que fazia lá as casinhas da deusa. Eles falavam, como é que ninguém vai comprar mais essa casinha? O pessoal que trabalha com ouro e prata, revestindo, tinha toda uma cadeia comercial, ainda que fosse mentira, né? Eles não estão preocupados se aquela deusa era verdadeira ou não. O pessoal da linha de produção ali, da matéria-prima ao artífice, alguns de fato adoravam, mas a maioria estava... Vocês vão ver lá no próprio livro, né, de Atos, que isso vai acontecer. Que no final vai chegar nisso. Esse homem deve ter pensado em algo assim, agora eu vou ficar desempregado. Entendeu? Como é que... Mas olha, verdade contra mentira. Agora, olha que coisa interessante. Todavia, aí no nosso Saulo, também chamado Paulo, aí vem a primeira vez que vem essa referência. Até agora era Saulo. De agora em diante, ele provavelmente, não sei se em algum momento vai chamar Saulo, eu creio que não, tá? Ele só vai aqui só vai chamar Saulo quando ele mesmo, Paulo, vai estar explicando diante dos tribunais como foi o chamado dele, do que ele está sendo acusado. Aí ele vai dizer, foi assim, eu estava andando para Damasco, aí uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas não ele sendo chamado Saulo, agora ele vai ser chamado de Paulo, que era o seu nome com entradas fáceis pelo meio gentílico, nome romano, e que de fato significava pequeno, o seu significado, né? Todavia, está diante de dois homens de Deus, número 3, né? João Marcos, Barnabé e Saulo. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Isso aqui é sempre importante. Daí a importância de sempre buscarmos estar cheios do Espírito Santo. A gente pode pedir a Deus. Né? Não está em Lucas, dizendo que se vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus não dará do seu Espírito Santo àqueles que o pedirem. Palavras do Senhor Jesus. Cheio do Espírito Santo vai dizer, ó filho do diabo. Primeira coisa, esses homens, eles costumam ter muito chamado discernimento do Espírito. Discernimento. Para saber quem é que está falando. Tá? Você vê que Pedro tinha isso, os apóstolos em geral tinham isso. E nós, todos os crentes, não é liderança, tem que pedir muito a Deus discernimento do Espírito. Para que a lâmpada amarela acenda o alerta, quando, dependendo de quem está falando, do que você está vendo, esse negócio não é algo que não vai acrescentar nada de bom para você. É um engano, é um erro, tá? É um desvio. Então,
Pedro vai falar isso com Simão, meu amigo, eu estou vendo que o teu coração está cheio de fel e de amargura e de tudo que não presta. Vai orar para ver se Deus te concede arrependimento. Simão, mago, lá no capítulo 8. Não foi ele que falou. Pedro olhou para ele e falou isso. Não, mas eu já fui batizado, mas não... Vai orar para ver se Deus concede. Não, orem vocês por mim. O camarada não queria nada. Orem vocês por mim. Né? Aí aqui, alguns falam que chamam a atenção para o nome dele judaico e como Paulo vai chamar ele. Como a aparência não pode enganar. Né? Ah, você é filho de não sei quem? Poxa, então só pode ser. Cuidado. Que Bar-Jesus, eu falei assim, filho de Yeshua. Judaico. Aí Paulo fala, ó, filho do diabo. Não tem nada de filho de Yeshua aí. Só o teu nome próprio, meu. Isso não me engana. Isso não me engana. Por quê? Pelo fruto conhecereis a árvore. Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, levando a palavra da vida a alguém que pediu. Se interpõe esse cidadão para dificultar o processo e apartar que o procônsul, né, abraçasse a fé. Amados, isso é isso que eu estou falando para vocês. Isso é algo gravíssimo. Gravíssimo. Muito grave. Alguém entrar num processo para impedir você. Isso para alguém que está ouvindo. Não é alguém que não quer ouvir. Né? Ou alguém que ouve por educação. Ouvir. Daqui a 2 minutos ele vai embora, 3, vai para outra casa, tudo bem. Não, alguém que de fato o coração está mexendo, está movendo o coração. A palavra, a sementinha está sendo plantada. Isso é muito grave. Isso é um pecado que eu não sei se Elimas aí, né? A gente sempre crê na misericórdia do Senhor, a palavra não vai mais falar nele, mas a nossa oração é que esse homem tenha se arrependido um dia e alcançado misericórdia de Deus, mas não se sabe. Não se sabe. Tá? Então Paulo fala de filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia e inimigo de toda justiça. Ou seja, olha as características, as qualidades desse elemento. Paulo cheio do Espírito Santo. Elimas, cheio do engano, cheio de malícia, inimigo da justiça. Né? Tem um salmo, não recordo agora, fala que o trono de Deus tem como base juízo e justiça. A base do trono de Deus. Porque Deus é Deus de amor, mas a sua base é juízo e justiça. Ele não deixará de praticar o juízo e a justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Parece que Paulo está dando até uma chance para ele. Pensa o que você está fazendo, hein? Isso aqui é os retos caminhos do Senhor. E ele está falando para um judeu. Ele sabe muito bem o que ele está falando. É para um judeu, não era um encantador qualquer aí, não. Era um falso profeta muito consciente da maldade que ele estava fazendo. Mas com certeza ele ia perder não só a fama dele, o emprego, eles são sempre desmascarados. Aí cai em desgraça. Você não vai cessar de perverter, ou de corromper, ou de impedir que seja expandido os retos caminhos do Senhor. Na pessoa de Jesus, o procônsul mandou chamar, nós viemos aqui, e como embaixadores de Cristo, estamos falando da palavra de Deus para ele, ele está ouvindo de bom grado, porque ele é um homem prudente, um homem inteligente. Temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Por isso, né? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Então, Paulo foi até bonzinho nessa, porque já disse para ele, ó, a tua vista vai recuperar, tá? Você não vai ficar cego até morrer, não. Vai ser por algum tempo, né? E aí alguns falam que Paulo teria lembrado da sua própria experiência para Damasco, né? Ele estava igual um animal feroz indo para Damasco, aquela luz mais forte que o sol, não era a luz do sol, brilha, e ele cai e ele fica cego, né? 3 dias, cego.
mas depois ele passa a ter uma nova visão. Quem sabe durante esse período de cegueira, esse elemento não caiu em si, não se arrependeu, a Bíblia nada vai falar, tá? Mas naquela ocasião que ele estava agindo de maneira muito grave do ponto de vista de Deus, ele era considerado um filho do diabo, porque ele estava agindo como tal, tentando impedir, né, que a palavra fosse levada a um homem que já estava recebendo. Não era algo que iria, esse homem já estava recebendo, e ele já estava cedendo, senão ele nem mandava chamar Saulo e Barnabé. Ele deixa esses dois paroleiros, né? Como os gregos falavam, paroleiros, falarem. Não, ele chamou. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse. E o 12 fala da conversão, né? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aqui é importante que o procônsul, ele creu, mas o que é que começou primeiro? A palavra. Depois veio o sinal. Não é isso? Ele já vinha falando da palavra. Aí veio esse filho do diabo tentando interromper, aí veio um sinal. Aí juntou tudo, aí o procônsul falou, não, essa doutrina é maravilhosa. Ele creu maravilhado na doutrina. A palavra não fala que ele creu maravilhado porque o outro ficou cego, mas ele viu que há poder. No Senhor Jesus, há poder. Há poder. Os seus enviados, né, levam a sua palavra, né, formosos os pés daqueles que levam boa nova, né, tá lá no Antigo Testamento. Então a gente viu esse evento aqui, dentro do capítulo 13. E a gente vai terminar fazendo só uma breve introdução da despedida do João Marcos. Por quê? Porque a partir, amados, do versículo 17, a gente, quando for na próxima aula, vai ler o 16 também, vem aqueles famosos discursos que eu sempre peço para vocês lerem. Porque esses discursos têm muitos esclarecimentos sobre o Antigo Testamento, que vai facilitar a leitura do Antigo Testamento quando vocês forem ler. Amém? Então, isso aqui, a partir do 17 até o 41, é bem parecido com o que Estevão falou. Tá? Não é igual, mas é parecido com o que Estevão fez quando se defendeu perante o Sinédrio. Ele dá um geral na história. Tá? Então, vamos tentar, na próxima aula, se for possível, do 17 ao 41, porque a gente pode resumir, a depender do contexto aqui, a gente vê como é que vai fazer. Mas, navegando de Pafos, ou seja, eles saíram daquela ilha, e aí diz o seguinte, ó, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge. Aqui alguns dizem que não havia somente Barnabé e João Marcos, tinha alguns outros irmãozinhos e os seus obreiros ajudantes. Comentaristas falam, né? Algumas pessoas que estavam com ele. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, tá? Então, a partir dali, João, aí não se sabe, especula-se. Pode ser, João ficou preocupado com essa questão dos gentios, ou ele era muito novo, falou, eu não sei como é que vai ser esse enfrentamento aí. Ele já viu que teve um embate ali forte com esse tal de Elimas, negócio, ele talvez não se sentisse preparado para tal, tá? Mas ele na fé, ele é antes de Barnabé e de Saulo. Ele é testemunha ocular do período de Jesus. Só que ele era muito novinho, muito novo. Tá? Ele é uma pessoa que era um servo de Deus. Mas eles, atravessando-se de Perge para Antioquia da Psídia, e aqui eu peço só uma atenção, tá? Eles não voltaram para Antioquia, eles saíram de Antioquia, da Síria, que é a terceira maior cidade do Império Romano, eu falei, e eles vão agora chegar numa outra Antioquia, de um lugar chamado Pisídia. O Pisídia. Então é a Antioquia da Pisídia. Amém? Ó, eles chegam na Antioquia da Pisídia. Esse nome Antioquia é aquilo que eu falo, é sempre homenagem a homens. Cesareia, tá bem claro, César. Antioquia, Antíoco. Tá? Aqueles Antíocos do período grego. Né? O pior deles foi o tal do Antíoco Epifânio, né? Que
entrou lá no templo, sacrificou porco, fez uma algazarra lá dentro, enfim. Então, essa Antioquia era homenagem a esses nomes, Antíoco. Então, essa Antioquia era a Antioquia da Psídia, essa é uma cidade bem menorzinha. Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Para onde eles foram? Sinagoga. Sinagoga tem judeus, prosélitos convertidos ao judaísmo, e em algumas sinagogas permitiam também pessoas como Cornélio, que eram aqueles homens ainda não prosélitos, nem convertidos ao judaísmo, mas chamados tementes a Deus. Era uma expressão que eles mesmos usavam, em algumas. Então, pode ser que lá permitisse tementes a Deus, né? Certamente não era de boca. Alguém dava testemunha, alguém bancava, dizia, olha, isso aqui é uma pessoa temente a Deus, pode entrar, para que não tivesse nenhum tipo de dificuldade dentro da sinagoga. Tá? Vamos ficar de pé? Então, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma coisa, alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ou seja, quem é que era, vamos dizer, de certa forma, novidade naquela sinagoga? Aqueles irmãos, Paulo e Barnabé, e os demais, porventura, que estivessem lá, já que João Marcos voltou para Jerusalém. Então, os chefes das sinagogas, olha, se você estiver, era comum, vocês têm algo, né? Lembra que a Jesus é dado, ninguém quer ler mais? Ele leu Isaías, hoje se cumpriu essa profecia aqui, né? Aí, 16, Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, varões israelitas e vós outros, que também temeis a Deus, ouvis. Viu que tinha temente a Deus lá? Varões israelitas e aqueles que temem a Deus, ainda que não sejam israelitas. Aí eu paro por aqui, por quê? Porque ele vai começar a falar. Aí ele vai dar uma de Estevão. Nossos pais, Abraão, depois deu Juízes, Samuel, vai embora, vai dar uma aula. Para chegar em quem? Em Jesus Cristo, né, irmão? Jesus Cristo, a plenitude. Vamos orar? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos por esta escola bíblica dominical, deste domingo. Já te agradecemos por tudo que tu tens feito e cremos, ó Deus, pela fé, que tu ainda operarás no nosso meio, no dia de hoje, com poder e graça, para a honra e glória do teu santo nome. Nos dá um intervalo abençoado e que retornemos com os nossos corações e mentes voltados para os assuntos do teu santo reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?